Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Eu sou Rodrigo Saldanha e a gente vai conversar um pouco hoje sobre a inovação no mercado de segurador. Para tocar a conversa aqui com a gente está com os parceiros da Icatu e quem vai dividir o painel para mediar aqui o painel comigo vai ser o Alexandre Moreno. Ale, tudo bem? Tudo bem, Saldanha? Bem-vindos também a todos. Como o Saldanha comentou, né, o nosso tema hoje aqui envolve as inovações no mercado segurador, né? E a gente aqui na XP está dando muito foco, né, em seguros de previdência. Recentemente, até o nosso posicionamento como marca, né, mudou de XP Investimentos para XP, que é mais uma mensagem de que o que a gente quer como propósito, né, que é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, deve olhar também para serviços bancários, cartão de crédito e seguros de previdência, né? E em seguros de previdência a gente tem uma participação muito forte dos nossos parceiros, né? E um dos nossos principais parceiros é a Icatu, né? Então eu já vou aproveitar aí a deixa e perguntar para o Bruno. Bruno, primeiro, bem-vindo novamente, tá? Assim, conta um pouco para nós, para quem não conhece, quem é a Icatu? Olá, Moreno, olá, Saldanha, obrigado. Meu nome é Bruno, né, como vocês me colocaram, bem colocaram. A gente tem uma parceria muito forte, né, com a XP já há bastante tempo. E a Icatu, ela é uma hoje das maiores seguradoras do Brasil, uma empresa com 30 anos, né, com capital 100% nacional. A gente é uma empresa de pessoas, feita para pessoas, né? A gente hoje é especialista, né, principalmente nos ramos de seguro de vida, previdência e capitalização. A gente tem hoje um propósito de atuar ali para melhorar a vida de cada um dos brasileiros e dar mais tranquilidade financeira, assim como uma melhor qualidade de vida, a vida toda, né? Hoje a gente tem uma empresa multicanal, né, que oferece um portfólio diversificado de produtos e serviços, plugados em diferentes empresas e plataformas digitais, fintechs. Uma empresa que cresceu bastante fazendo parceria, né, uma empresa familiar, mas a gente cresceu um bocado fazendo parcerias. E a parceria como a gente tem com a XP, a gente tem outros parceiros, todos de longa data, ajudando a distribuir esses produtos e serviços e melhorar a vida de cada um dos brasileiros de um modo geral. Ô, Bruno, obrigado, muito bom. Acho que o pessoal já ouviu falar bastante da Icatu, conhece a Icatu, é uma empresa extremamente tradicional, grande parceiro nosso, né? E aí, eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente aqui, Bruno. Você é a parceira mais relevante que a gente tem aqui na nossa plataforma hoje, né? E conta com uma gama de produtos grande em prévio. Tá? Queria que você comentasse para a gente um pouco a construção de vocês, o portfólio de produtos que vocês têm aqui, tudo que vocês se propõem a fazer como player atuante de previdência dentro do mercado. Bacana, Saldanha. A gente tem o objetivo, eu sou responsável pela área de plataformas digitais, né? E a gente tem um objetivo aí, sempre inovando. Hoje a gente se consolidou sendo o mais robusto e diversificado marketplace de previdência do país, né? Hoje a gente tem mais de 330 fundos com mais de 100 mais renomados gestores do Brasil. Antigamente, eu brinco que previdência tinha poucos fundos, era tudo muito concentrado, né, em renda fixa. A gente correu e bateu na porta de grandes gestores, explicando esse mundo de previdência, as inovações que tem nele, e trouxe grandes players para esse mercado de previdência. E não só isso, né? A gente está presente em muitas plataformas, a gente cresceu um bocado nisso e a gente investe muito nas APIs. As APIs é o que há de mais moderno hoje para você se plugar em plataforma digital. Eu brinco que é como se fosse uma maneira que as outras empresas têm de dar uma experiência própria, sem que tenha que trocar arquivo, ela possa entrar aqui no meu sistema e assim conseguir passar uma experiência para o seu cliente. Eu acho que o grande segredo hoje, para se crescer nesse mercado, é você dar uma experiência para o cliente mais fluida, mais tranquila, com pouco atrito, e a gente consegue fazer isso com os nossos parceiros, né? Esse portal de APIs que a gente tem é uma coisa mais plug and play, então todo o nosso parceiro consegue construir sua experiência, a experiência que ele quer dar para o seu cliente, e ele numa única plataforma, ele consegue
se plugar, seja através para contratar produtos de previdência, mas também para produtos de vida, de um modo geral. A gente gosta de construir produtos a 4, 6 mãos, a gente entende como os nossos parceiros trabalham, qual é a característica de cada cliente, o perfil de cada público. Isso acho que ajuda um bocado a gente se consolidar nesse mercado. A gente está presente em um bocado de plataforma hoje, eu acho que a gente é muito escolhido em função disso, e assim a gente está com a XP e muitos outros. Eu acho que é o grande segredo aí que a gente tem para ser tão procurado e estar tão presente aí em diversas plataformas. Não, Bruno, muito bom. Você falou aí da relevância, né, das plataformas digitais e da parte de tecnologia de vocês, né, que esse é um dos motivos aí super importantes que os parceiros digitais escolhem vocês. Eu queria aproveitar e passar a bola para a Camila e perguntar, assim, o Bruno falou um pouco das plataformas digitais, né, mas conta um pouco para a gente também, Camila, sobre a evolução do portfólio da Ecatu, né? Aí falando um pouco mais de seguro de vida, né? Assim, essa outra parte, né, tão importante quanto as plataformas digitais, são os produtos, os portfólios, né? Conta um pouco para a gente. Ótimo, Alexandre, obrigada aí pelo convite. Quando a gente fala exclusivamente das soluções de proteção, né, de seguro de vida, a gente acompanhou uma evolução muito grande no mercado brasileiro em si. Os produtos evoluíram, eu acho que a gente tem hoje uma competição muito boa para o consumidor final, que acaba tendo soluções mais apropriadas para sua necessidade, e com a Ecatu nunca foi, né, quem já acompanha aí com Previdência já conhece um pouco desse nosso papel de inovação, de buscar ser pioneiro. Com Vida não foi diferente. Quando a gente pensou, até como de forma estratégica, reformular nosso portfólio, a gente fez muita pesquisa, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado externo, para a gente identificar quais eram as soluções realmente inovadoras que a gente podia trazer. O nosso DNA, ele é de planejamento financeiro, o nosso propósito é democratizar o seguro, né, as soluções de proteção financeira. Isso acho que é muito alinhado também com a XP, né, não só democratizar investimento, mas tudo que envolve, né? E a gente entende que esse tipo de produto envolve um planejamento financeiro completo. E quando a gente foi buscar fora, a gente encontrou soluções que são pioneiras, que são inovadoras, que trazem hoje para o cliente uma flexibilidade na utilização e no planejamento, que são bastante interessantes. Hoje a Ecatu conta com um portfólio com 3 produtos, mas se eu pudesse resumir aqui, eu falaria que esses 3 produtos oferecem flexibilidade, o que é mais importante, porque a gente está falando de seguro de vida, a gente está falando de planejamento de longo prazo, então a gente precisa acompanhar todas as etapas da vida. Então, nossos produtos têm a trazer essa inovação, acompanhar a mudança do cliente, acompanhar o perfil do cliente, e sempre trazendo as soluções que são diferenciadas. Boa, muito bom. Aproveitar aqui, vou roubar a bola aqui e jogar uma pergunta aqui para o Bruno de novo, que acho que é super importante, como o Ale começou a nossa conversa, né? A gente se transformou, tirou o nome Investimentos para se tornar XP, justamente para falar do contexto global de atendimento do cliente, de planejamento de longo prazo. E aí, quando a gente fala de longo prazo, Previdência faz total sentido. Então, Bruno, fazer uma pergunta aqui, como que vocês enxergam a Previdência por longo prazo, a necessidade do produto, como que ela se encaixa dentro dos demais investimentos, os benefícios que ela tem? O que você acha que é recado importante para quem está nos assistindo, para entender um pouco mais a Previdência, olhar o produto com um pouco mais de carinho? Excelente, Saldanha. Eu gosto de dividir Previdência aqui em 4 grandes motes assim, que são importantes quando se pensa em Previdência, né? E quando você pensa em Previdência, principalmente conjugado com produto de seguros, como a Camila bem colocou, eu falo que é o conceito de proteção completa no final das contas, né? Você tem não só o planejamento, mas você está redeado aí se algum imprevisto acontecer no meio do caminho. Mas Previdência em si, eu acho que todo mundo tem público-alvo no final das contas. Todo mundo conhece Previdência como um benefício para aposentadoria. Eu te diria que esse é um dos benefícios que a Previdência pode colocar, né? Eu acho que a Previdência ela serve para qualquer planejamento de longo prazo. E
aposentadoria é um deles, mas poderia ser festa de 15 anos de uma filha, né, que é nova ainda, pode ser pensar na compra de um carro de um filho quando ele fizer 18 anos, a faculdade, qualquer planejamento de mais médio para longo prazo, a Previdência se encaixa muito bem. Esse primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu acho importante refrisar é que a Previdência ela deveria compor, né, o portfólio de investimentos de todos os clientes. Por que isso, né? Eu acho que, como a gente falou, se a Previdência ela é boa no médio e longo prazo, para planejamento, e hoje a gente tem um portfólio enorme de produtos de Previdência, seja de renda fixa, seja de renda variável, ações, multimercado, quantitativo, você tem você consegue montar de fato uma carteira de investimentos em Previdência. E por que eu não deveria, talvez, colocar tudo em Previdência? Tudo não, porque quando a gente fala de médio e longo prazo, você tem alguns incentivos, diferente, por exemplo, dos fundos tradicionais, né, que a Previdência tem um fundo tradicional. Na Previdência você não tem o Come Cotas, só aí você já gera um benefício extra, né? O Come Cotas, para quem não sabe, é uma antecipação de imposto, né, que se tem nos fundos tradicionais, que ocorre 2 vezes por ano, e ela só paga imposto no momento de resgate ou no momento de contratação de renda. Então, se você vai compor parte da sua carteira, né, quando você está pensando em médio e longo prazo, você pensa em fundos para ficarem bastante tempo, pense na Previdência como uma excelente opção. Segundo ponto. Terceiro ponto, muitas pessoas não sabem, mas a Previdência ela é um excelente instrumento para planejamento tributário. E quando chega no final do ano, tem uma corrida por PGBL, né, porque você consegue, através do PGBL, né, economizar o seu pagamento de imposto. De que forma? Você pode abater da sua declaração até 12% da sua renda bruta anual. Mas não precisa fazer aquela correria no final do ano. Você pode contratar uma previdência hoje, você já sabe mais ou menos quanto que você vai ter de renda bruta anual e fazer um pagamento mensal. Não precisa ser um aporte único no final do ano, que acaba sendo um pouco mais dolorido. Então, ela funciona bem, e aí você pensa isso para o médio e longo prazo, você ganha, né, você deixa de pagar imposto, você economiza de imposto, você posterga o pagamento de imposto, e se você coloca isso numa tabela regressiva, você gera ainda uma economia ainda maior. Né, que você pode pagar só 10% de imposto em vez de pagar os 27,5% que eventualmente você poderia estar pagando. Terceiro ponto. O quarto ponto, que eu acho que a Previdência não tem instrumento melhor para se pensar, é o planejamento sucessório. Né? Quando você pensa em planejamento sucessório, você pensa em pessoas que têm muitos bens, e ela tem alguma liquidez, e ela já tem uma idade mais avançada, assim, uma única coisa que a gente não tem como escapar, obviamente, é de que todos vamos morrer um dia, a gente só não sabe a data. Então, se parte desse recurso está numa previdência, você tem uma liquidez no caso de herança, né, que você não teria se tivesse em outros instrumentos, porque isso ia compor inventário, ia ter outros bloqueios, e você na Previdência, você colocando parte desse recurso na Previdência, você pode designar seus beneficiários na proporção que você quiser, da forma que você quiser, e você não precisa ficar com esse dinheiro travado. Muitas vezes é esse o dinheiro que a família vai ter para pagar o próprio inventário, né? Que muitas vezes todos os bens daquela pessoa estão bloqueados, e aí a Previdência funciona de uma forma muito boa, lícita, né? Sem gerar maiores problemas. Então, só por esses 4 aspectos, eu acho que a gente já consegue englobar um público enorme e muito diversificado com relação à Previdência, e eu falo que a Previdência acaba servindo para todos. A melhor coisa que tem que fazer é procura o seu consultor de investimentos, né? Explica para ele qual é a sua condição, e ele vai te dar o que é a proporção e qual produto, se é P ou V, em cada momento da sua vida. Então, acho que quando pensar em Previdência, eu acho legal pensar nessas 4 características que podem ajudar quase 100% aí dos brasileiros, de modo geral. Não, boa, Bruno, muito bom. Eu ouvi aí algumas vezes você falar da palavra planejamento, né? Você repetiu várias vezes, né? Seja o sucessório, seja o tributário e tal, mas tudo está dentro de um contexto, né, de planejamento financeiro mais amplo. Aí eu queria voltar com a Camila
perguntar para ela como é que o seguro de vida se encaixa, né, nesse planejamento financeiro, né? Qual que é o potencial do mercado de seguro de vida, né, olhando esse contexto todo aí mais amplo de planejamento financeiro, hein, Camila? É engraçado, Alexandre, que quando a gente fala de planejamento financeiro, a primeira coisa que vem na cabeça é você ter rentabilidade, você diversificar a carteira, você acumular patrimônio, você alcançar um objetivo depois de um determinado período, sempre ali com a disciplina, com a dedicação, com a consultoria do assessor, para que você consiga chegar ali no teu patrimônio desejado e, óbvio, quanto melhor for essa consultoria, melhor vai render seu dinheiro, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. O que normalmente a gente não pensa são nos eventos aleatórios, nos imprevistos externos, nas coisas que vão acontecer, que podem impedir a gente da programação que a gente fez, seja de uma aplicação mensal numa previdência, seja de um recurso por uma emergência que eu vou precisar liquidar um investimento. Então, a gente às vezes não pensa no gerenciamento de risco desse próprio planejamento. Então, é super importante quando a gente fala de planejamento financeiro, ou de qualquer planejamento, um planejamento de viagem, por exemplo. Ele começa não só no roteiro da viagem, mas na manutenção do carro, por exemplo. Meu pneu está cheio, eu revisei o óleo, eu estou gerenciando ali todos os riscos para que nada aconteça na minha viagem. O seguro de vida, as proteções financeiras, elas são importantes para um planejamento financeiro justamente por isso. Para que nenhum imprevisto no meio do caminho aconteça e eu precise utilizar do meu patrimônio de uma forma indesejada, não ter uma reserva de emergência específica para um determinado evento. Se eu paro de trabalhar, o quanto isso vai me atrapalhar ali na geração de recurso? E se essa incapacidade de gerar recursos, de trabalhar, for definitiva, por exemplo? Então, o gerenciamento de risco, ele é a base para o planejamento financeiro. Então, é super importante que isso esteja no radar de todo cliente, quando ele pensar no planejamento, não só em construir patrimônio, não só ali no recurso e rentabilizar os recursos, mas principalmente prevenir que nada aconteça com os sonhos, com os objetivos. As soluções financeiras, de proteção financeira que a gente encontra na ferramenta seguro de vida, servem muito para isso. Às vezes, seguro de vida, a gente pensa que é só uma questão da compra do patrimônio para um herdeiro ou do planejamento sucessório. Nem sempre. Seguro de vida é uma ferramenta que a gente tem que utilizar para usar, inclusive, durante a vida. Muito bem. Olha, assim, a gente, quando você começa a falar de sonhos, de objetivos, fica bem claro, para nós, e acho que também para os escritórios que estiverem assistindo, para os clientes e para os eventuais não clientes que estão assistindo aqui hoje, é que o planejamento financeiro ele é um processo muito pessoal, é caso a caso, E aí, acho que quando a gente insere o seguro de vida nisso, fica claro que é muito importante que o seguro de vida tenha uma questão de personalização. A gente vê muitas ofertas de seguro de vida que são assim, praticamente commodities. É um plano que a pessoa não quer nem saber quem está oferecendo ali eventualmente, se pode ser num balcão do banco, por exemplo, a sua necessidade financeira, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo. Então, acho que eu queria ouvir de você a importância, então, da personalização do seguro de vida dentro desse contexto. Um dado interessante, nas pesquisas que a gente faz, boa parte das pessoas subestimam a necessidade de ter o seguro. E quando elas possuem o seguro, normalmente elas não sabem exatamente o que tem. Eu tenho seguro de vida, então eu já fiz a minha parte, está tudo certo. E não sabe se aquele seguro de vida atende à necessidade dela. A gente comentou aqui em determinado ponto que assim, o objetivo, tanto de um planejamento financeiro, que ele é de longo prazo, e das inovações, inclusive, que o mercado trouxe em relação ao seguro de vida, é que o seguro acompanha a etapa da vida e que ele seja aderente a cada contexto. Cada cliente tem um contexto específico, familiar, profissional, patrimonial. Então, o seguro, ele precisa atender cada cliente no seu determinado contexto.
um cliente profissional liberal que trabalha, por exemplo, na área da saúde, com os membros superiores, ele vai ter riscos diferentes de uma outra pessoa que não é profissional liberal, por exemplo. Às vezes o planejamento da pessoa é a compra de um patrimônio para os seus herdeiros, é o planejamento sucessório. Existem produtos específicos para isso. Então, a grande questão é você realmente primeiro fazer um diagnóstico. O que eu preciso? Por quanto tempo eu preciso? Quais são as coberturas necessárias? Né? Se eu estou comprando algo que realmente faz sentido para o meu patrimônio, para o meu contexto familiar. Então, é super importante que você consulte alguém, né? E eu falo, o assessor de investimento, eu acho que ele é um agente muito importante nisso. Ninguém melhor do que quem faz a gestão do patrimônio para entender, né? E realmente é a pessoa que conhece o patrimônio, conhece o cliente, conhece o contexto do cliente, profissional, pessoal. Então, ele é a pessoa mais indicada para fazer esse diagnóstico junto ao cliente e entender, acho que exatamente esses pontos, né? Será que o que eu tenho atende o meu contexto profissional, familiar e patrimonial? Porque o seguro ele tem que estar ajustado, né, a essas necessidades, tá? Bom, eu acho que até complementando aqui, se eu puder, mas assim, acho que tudo, no final das contas, é investimento, né? É investir na sua tranquilidade, é investir para crescer patrimônio, investir no seu futuro. Então, e cada um tem um momento de vida, e esses momentos de vida mudam o tempo todo. Então é importante analisar isso com determinada frequência, obviamente não muda todo ano, mas eventualmente nasce um filho, o teu planejamento muda, né? Eventualmente você ganha uma herança, o teu planejamento também muda. Então estar atento a algumas mudanças para você se adequar tanto no que você precisa projetar para o seu futuro, o que você quer para o seu futuro, e para proteção caso algum imprevisto ocorra. Por isso que eu gosto do conceito de proteção completa, e eu brinco, né, principalmente nesse meio aqui, que tudo é investimento, né? Tudo você está investindo, de certa forma, na tua tranquilidade, na tua segurança e tudo mais. Não, muito bom. A gente está indo para o final agora, então queria fechar com vocês, né, as considerações finais aí, Camila e Bruno. Bom, primeiro agradecer vocês o convite, é sempre um prazer a gente falar desse assunto, falar de planejamento como um todo, a gente fica muito feliz com essa parceria, até pela sinergia. O grande objetivo da Icatu é democratizar o seguro de vida e previdência aos brasileiros, transformando esse tipo de produto em algo que eles possam entender, né, entender o quanto isso é importante para todas as etapas da vida, construir produtos junto com as parcerias, assim como o Bruno falou, a gente trabalha sempre aí a 6, 8 mãos, a gente trabalha para os parceiros, né, para as demandas, busca as inovações, tecnologias possíveis, para que os clientes possam ter ao longo da vida produtos que façam sentido. Para quem ainda não teve oportunidade, acho que vale a reflexão, da gente desassociar, às vezes, o seguro de vida a algo que é muito caro, ou algo que eu vou jogar dinheiro fora, ou que eu não preciso porque eu tenho muito patrimônio, ou porque eu não tenho patrimônio, se eu tenho ou não dependente financeiro. A ferramenta seguro de vida ela é muito mais ampla e vale essa reflexão e um diagnóstico, né? Então, peça ajuda aí para um consultor realizar esse tipo de diagnóstico, entender em que etapa de vida você está, quais são os seus sonhos, os seus projetos, que tipo de risco que você precisa gerenciar. Com certeza a Icatu vai ter uma solução ali que vai poder te acompanhar e vai transformar o sonho possível, né, sem que nenhum imprevisto atrapalhe aí o planejamento. Legal, também agradeço a vocês e só reforço essa mensagem da Camila. A Icatu ela está 100% disponível, né, junto com os nossos parceiros para dar esse tipo de consultoria. A gente faz isso com bastante frequência, seja em palestras para assessores ou para clientes, está junto em algumas visitas quando necessário. Então, assim, é muito bom que cada um examine o seu momento, né, e busque essa proteção, né, da mesma forma que você protege os seus bens, né, não tem bem maior do que a sua vida, né, e a qualidade de vida dos seus
entes queridos. Então, assim, eu acho que é muito importante na vida de todos nós pensar o que é o seguro ideal, como é que eu fico com a tranquilidade ideal e como é que eu projeto o meu futuro, onde eu quero chegar, como eu quero me aposentar, como eu quero viver a minha vida e as coisas que eu conquistei até o momento para que elas se mantenham, né? Então, eu acho que não tem ninguém melhor do que os assessores de investimento. De novo, acho que eles mexem com o órgão mais sensível, né, do corpo humano, que é o bolso, brincando, né, assim, mas que sabe da vida financeira e sabe da família de cada um dos seus clientes. Então, essa pessoa tem condições, sim, de orientar como é que ela pode se planejar para o futuro e se proteger nesse presente. Obrigado a todos. Boa, muito bom. Bom, de novo, papo excelente, né? Queria só ressaltar um pouco que é muito bom ter a Icatu como parceiro aqui da XP, tá? Então, de novo, agradeço aí o Bruno, agradeço a Camila e o Saldanha também. E convido todos que continuem no ambiente Expert, né, para aproveitar todos os conteúdos que a gente tem gratuito. Tá bom? Então, muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal.